Que o dia de quem nos ouve seja imensamente abençoado por Deus. Hoje, a gente tem uma missão bem profunda e até um pouco pesada para encarar. Uhum, é um tema denso. Muito denso. Nós vamos investigar a fundo o destino definitivo da humanidade. É uma análise do que a gente chama de o estado final. Exato. O destino tanto dos ímpios quanto dos justos logo após o juízo final. E a nossa bússola para esse mergulho de hoje é um material bem robusto. É o capítulo sobre escatologia geral do livro Teologia Sistemática, que foi escrito pelo autor Louis Berkhoff. E sabe, antes da gente entrar nos detalhes, é crucial estabelecer a lente que essa obra usa para enxergar a eternidade. Como assim? Tipo, Berkhoff não trata o além-vida como uma figura de linguagem poética. Não é uma nuvem de fumaça reconfortante ou, sei lá, um estado de espírito temporário. Ah, entendi. O que obriga a gente a encarar o lado mais sombrio do juízo final. Pois é. E é interessante notar como a mente moderna tenta suavizar a ideia de punição. Demais. Tem um esforço enorme na nossa cultura para diluir a severidade disso, né? Algo que a obra rejeita frontalmente. Sem dúvida nenhuma. O autor confronta diretamente duas correntes de pensamento aí. Primeiro, tem os chamados extincionistas. Que são aqueles que acreditam no fim da existência, certo? Isso. Eles acham que os ímpios vão simplesmente deixar de existir. A alma é aniquilada e pronto, não precisa de um lugar de punição. Um fim limpo. Exatamente. E a segunda corrente é a da teologia liberal moderna, que, segundo o livro, tenta redefinir a condenação, removendo a geografia da coisa. Removendo o lugar físico. Sim, eles passam a ver o inferno apenas como uma condição subjetiva, tipo uma angústia interna prolongada, mas sem um ambiente externo real. O que, bom, soa muito como tentar colocar um filtro suave numa fotografia que foi feita justamente para ser um alerta severo. Uma ótima analogia. É uma polidez que ignora o perigo real. Mas Berkhoff não permite isso, porque ele se escora nas escrituras, que apontam para um lugar permanente. E aí entra uma palavra fascinante. Gena. Isso. Geena, que vem do hebraico Vale de Hinnom. E a história desse lugar é brutal. Fica a sudoeste de Jerusalém. Um lugar real no mapa. Sim, e no passado, idólatras usavam esse vale para sacrificar crianças a Moloque, um horror absurdo. Uma abominação que fez o vale ser amaldiçoado. Exato. E mais tarde, a cidade transformou esse vale amaldiçoado no depósito de lixo oficial. E para consumir todo aquele lixo, fogueiras imensas ardiam dia e noite. O fogo não apagava nunca. E essa imagem orgânica e terrível virou o símbolo do tormento. Mas, peraí, eu preciso apertar um pouco essa ideia do fogo. Manda. Se as fontes dizem que até demônios, que são espíritos, sofrerão ali, como a teologia explica a ação de um fogo literal? Digo, como um ambiente físico afeta uma entidade espiritual ou uma alma. É uma excelente pergunta porque toca no âmago da natureza humana na visão cristã. O livro explica que nós não somos fantasmas pilotando armaduras de carne. Faz sentido. Corpo e alma foram criados para estar juntos. No juízo final, as almas serão reunidas a corpos físicos reais na ressurreição. Ah, então o corpo físico vai sentir um ambiente físico. Termos espaciais para fixar essa ideia. Tipo o quê? Fala-se de prisão, de abismo, de tártaro. Não são palavras para sentimentos de culpa, sabe? São palavras de encarceramento. Fronteiras intransponíveis. Nossa! Então existe uma geografia da separação muito bem definida. Com certeza. Mas, bom, entender onde isso ocorre me leva a pensar sobre a vivência lá dentro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E por quê? Porque se a justiça de Deus é perfeita, como funciona a calibragem dessa punição? É como um sistema judiciário. Você não pode jogar todos os erros, dos mais leves aos mais terríveis, num único caldeirão genérico. E a teologia concorda com você. A natureza da punição, segundo a obra, tem como base a ausência total do favor de Deus. A desconexão completa. Sim, dores no corpo e na alma, a agonia da consciência.
Mas o detalhe surpreendente é que haverá graus de punição. Graus de punição, isso muda tudo. Muda mesmo. O texto diz que a punição será proporcional ao pecado de cada um contra a luz que receberam. Quer dizer que uma pessoa que teve acesso à verdade a vida inteira e a rejeitou terá um julgamento bem mais severo do que alguém que viveu na ignorância extrema. Exatamente. A balança pesa o conhecimento e a responsabilidade. Mas deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Sobre a duração disso. Claro, a questão do tempo. Sim, porque a grande objeção hoje é se isso é eterno mesmo. Tem gente que argumenta que a palavra grega original, aionion, pode significar apenas uma era, um ciclo temporário. O argumento do Berkhoff contra isso é realmente a prova de falhas. Olha, a lógica que ele usa é praticamente imbatível. Ele aponta para Mateus capítulo 25. O que diz lá? Jesus usa exatamente a mesma palavra aionion na mesma frase para descrever duas coisas: a punição dos ímpios e a vida dos justos. Ah, na mesma frase? Sim. Então, se você diz que aionion significa temporário para o inferno para tentar suavizar a coisa... Ser obrigado a dizer que o céu também é temporário. Exatamente. E esse é um preço teológico que quase nenhum crítico quer pagar. Se a punição não for interminável, a bem-aventurança dos santos também não seria. Nossa, não tinha pensado por esse ângulo. É uma âncora linguística forte. Além disso, o texto cita o abismo fixo e o verme que não morre. É permanente. Bom, tendo estabelecido essa permanência absoluta, a gente precisa girar a nossa discussão em 180 graus agora. Vamos para a luz? Isso, porque a justiça divina não termina na punição. Ela termina na restauração de todo o cosmos. O estado final dos justos é precedido por uma nova criação. E aí que entra um dos debates teológicos mais interessantes que o livro disseca. O debate entre os luteranos e os reformados, né? Esse mesmo. De um lado, os teólogos luteranos leem passagens de Pedro e do Apocalipse e acreditam em uma criação inteiramente nova, uma aniquilação do universo atual. E do outro lado? Os teólogos reformados, linha do Berkhoff, preferem a ideia de uma renovação da criação atual, baseados em Salmos e Hebreus. É tipo o debate arquitetônico definitivo. Como assim? É o debate entre demolir a casa inteira e reconstruir do zero, que seria a visão luterana, versus fazer uma restauração estrutural profundíssima que preserva as fundações originais. Boa. Uma restauração que purifica tudo, mas mantém a essência, que é a visão reformada. Mas me tira uma dúvida. Por que o autor faz tanta questão de enfatizar que o céu é um lugar real e físico? Por que não pode ser só um estado mental de paz? Se conectarmos isso ao quadro geral, a resposta está na ressurreição física de Cristo. A ascensão dele, certo? Sim, ele subiu com o corpo glorificado. Um corpo físico precisa de um espaço físico. Então, a necessidade de um espaço material para abrigar corpos ressuscitados é absoluta. Faz todo sentido. Não dá para um corpo sólido flutuar no nada. Exato. Os justos não herdam uma nuvem etérea, eles herdam a totalidade de uma nova criação física. É lá que o tabernáculo de Deus é montado entre os homens. E isso nos puxa do cenário cósmico para a experiência individual. Se o novo cosmos é o cenário, o que exatamente as pessoas vão fazer lá? Viver, mas viver em toda a sua plenitude, sem distúrbios. O centro de tudo será a comunhão de ver a Deus face a face. E as relações com as outras pessoas? Continuam. Haverá relações sociais, mas num plano muito mais elevado e puro. E aí o texto traz aquele ponto crucial que espelha o que falamos antes. Ah, os graus de recompensa. Isso. Assim como há graus na punição, haverá graus de bem-aventurança e glória no céu, medidos pelas obras. Então, o que tudo isso significa? À primeira vista, soa como uma contradição. Como pode haver graus diferentes de recompensa se o texto garante que a alegria de cada um será perfeita e completa? É o famoso paradoxo de uma desigualdade sem injustiça. Olha, a melhor forma que eu acho para explicar isso é pensar em colocar um copo pequeno e uma jarra gigante debaixo de uma cachoeira. Adoro essa imagem. A água cai com força total. Em segundos, os recipientes têm tamanhos diferentes, ou seja, graus diferentes, mas ambos estão transbordando.
Ambos estão 100% cheios. É perfeito. A capacidade de reter a alegria varia, mas a plenitude é absoluta para todos. Ninguém vai sentir falta de nada. O copinho não tem espaço para invejar a jarra. Exatamente. Mas olha, isso levanta uma questão importante na teologia sistêmica. Qual? Como o Berkhoff equilibra essa ideia de que as obras moldam a recompensa sem cair na armadilha da salvação por mérito humano? Porque senão parece que a gente pode comprar um lugar melhor no paraíso. Pois é, mas a genialidade da visão reformada é colocar tudo sob a ótica da graça divina. Sim, as boas obras medem a glória futura, mas você só conseguiu fazer essas obras porque a graça de Deus operou em você primeiro. Ah, entendi. É a graça recompensando a própria graça. Perfeito. A graça coroa os frutos que ela mesma plantou na vida da pessoa. Isso mantém a salvação como um presente gratuito. O que amarra muito bem o porquê de quem acompanha a nossa análise deve se importar com isso hoje. Discutir o estado final não é só ficar imaginando o futuro. Afeta o agora, né? Totalmente. Confere um peso eterno para as nossas escolhas diárias. A obra desafia essa tendência moderna de esvaziar a eternidade de seu impacto físico e moral. É verdade. E para não deixar ninguém confortável demais, eu quero trazer um pensamento provocativo final que o próprio Berkhoff deixa no questionário do livro dele. Manda. A pergunta que ele faz é se todos os crentes herdam a vida eterna gratuitamente, de que maneira exata a vida e as obras que vivemos hoje se transformarão na medida da nossa recompensa futura. Nossa! É uma semente tanto para uma reflexão pessoal profunda. Muda o jeito de encararmos a nossa próxima atitude. Com certeza. Deixa a gente pensando sobre as nossas intenções reais. Bom, depois dessa, a gente encerra a nossa jornada por essa obra incrível. Informamos que este é o último episódio desse livro. Agradecemos muito a quem mergulhou nessas páginas complexas com a gente. Deus abençoe todos os ouvintes.